Culino, como é que se vai resolver a dívida, que é enorme, né, do Corinthians com a Caixa? Já está provisionado a zero, tá, Augusto? Então, diferentemente agora do caso do estádio do Flamengo, que eu também recebo, você falou mensagem dos flamenguistas, eles me mandam mensagem. Hoje até tive uma conversa de manhã com o presidente sobre o assunto. O que o Flamengo deve e o que o Corinthians... O Flamengo quer construir um estádio... Quer construir um estádio na região do gasômetro, no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Sim. A Caixa administra e faz a gestão de um fundo imobiliário que é proprietário daquele terreno. Então, existe um interesse do Flamengo em estar fazendo alguma transação imobiliária para que a gente venda o terreno para eles e eles construam o estádio lá. Você acha que é uma boa ideia? Eu pedi os estudos, hoje até de manhã conversei com o presidente sobre isso, ele me perguntou. Eu pedi estudos de viabilidade técnica e financeira dentro da governança do banco. Obviamente, assim, o banco tem atuado como gestor desse fundo que está no Porto Maravilha. Todos os projetos de revitalização daquela região do Porto, no Rio de Janeiro, existe um engajamento grande e um interesse financeiro do banco nisso. Então, já foram pedidos os estudos de viabilidade, a gente vai acelerar. Tem um outro terreno perto que também parece que é das Forças Armadas que ele engajou. Eu recebi junto com meus vice-presidentes, o presidente do Flamengo e alguns assessores na semana passada. Mas a gente tem que ver a viabilidade técnica e financeira, né? Explica para os espectadores qual é o problema com o Corinthians. Na época da operação original da construção do estádio do Itaquerão em 2014, tanto a Caixa como o BNDES entraram como credores, né? O que é diferente. Agora eu tenho um imóvel que possivelmente eu posso vender ou fazer alguma transação imobiliária. Naquela época entrou como credor, financiando a obra do estádio com as empreiteiras que participaram. Essas operações não foram pagas, então hoje estão provisionadas a zero no balanço. Nada fica provisionado a zero, para quem não entende. Vamos supor, eram 2 bilhões de reais que foram emprestados, não foram pagos, aí você vai entrando em atraso, você entra em classificação de risco, até que chega uma hora que você marca zero, você fala, não espero mais nada, mas ainda assim você atua para reestruturar essa dívida. Então, a equipe lá de finanças da Caixa vem atuado com muito afinco nisso, né, no maior interesse público, e agora vai sair uma operação de reestruturação, se não me engano foi comunicada hoje, para que a gente reforce as garantias, e aí trazendo garantias envolvendo a bilheteria do estádio, a venda dos direitos de transmissão dos jogos, a cessão de alguns jogadores, para que a gente reforce as garantias e recupere esses recursos. Então, é uma operação que vem transitando desde 2014, aliás, antes de 2014, né, que foi quando teve a Copa, até hoje. Então, isso foi uma operação de crédito muito mal sucedida no final, que a gente ainda tenta reestruturar e recuperar, e agora foi mais um capítulo disso. Então, são mundos, eu não sei se você torce pro Flamengo ou pro Corinthians, mas assim... Eu sou palmeirense, não vejo com isenção. O escopo das transações é totalmente diferente, né, nesse caso. Mas, desculpa, nada foi pago, presidente? O Corinthians não pagou um tostão do empréstimo? Está recuperando. Agora a gente reforçou as garantias, e aí quando você pega a garantia na bilheteria do estádio, etc., começa a criar um fluxo de amortização. Eu não participei dessas transações, dessa reestruturação, não tenho tanto detalhe, mas assim, teve um comitê grande agora que esse reforço de garantia dá uma viabilidade de pagamentos muito maior, uma vez que o clube em si tem um ativo muito valioso, né? Seja na torcida, que é enorme, na bilheteria, seja nos jogadores, seja na venda dos direitos de transmissão. Então, eu acho que isso vai permitir que a gente tenha um cenário diferente para frente. E no caso do Flamengo, qual a sua avaliação como executiva financeira? É bom negócio ou não é? Como executiva financeira, assim, é parte da... Vocês já viram o ministro Paulo Guedes falando assim, quero vender todos os imóveis, não faz sentido nem o governo federal, a União, muito menos um banco estatal ter praia, terreno, apartamento, casa. Então, estamos falando que hoje, valor contábil, só a União tem 1 trilhão de reais em imóveis. Obviamente que a burocracia para vender é muito difícil, tem que fazer um processo concorrencial, estudos,
Mas, assim, é parte essencial da nossa estratégia, Cláudio, reduzir o tamanho do patrimônio para que gere mais recursos para você investir em política pública de fato. Porque é ali que o brasileiro mais precisa e não ter terreno, praia particular, praia em Angra, casa em Brasília, terreno em São Paulo. Então, hoje, a gente tem uma herança do tamanho que o Estado chegou que não é razoável. Não é razoável você ter R$1 trilhão em imóvel, o que significa que você tem um orçamento de R$8 bilhões no Ministério da Infraestrutura para fazer infraestrutura básica e Estado, e você está sentado num latifúndio de imóvel. Então, a gente tem... É parte da essência do plano, e eu estou ali como um membro do time executando uma estratégia, né, ainda que dentro da governança e do escopo do banco, reduzir o balanço, desalavancar o balanço e vender ativos. Então, Porto Maravilha vem lá de trás. Interessa vender, velho? Tem viabilidade técnica e financeira na negociação com o Flamengo? A ver, a gente estava em tratativas iniciais, agora a gente começou esses estudos de viabilidade, então ainda o presidente mesmo pediu, vamos ver se interessa, porque acho que interessa à sociedade revitalizar o Porto Maravilha, e interessa à Caixa reduzir o tamanho dos ativos imobilizados que tem, porque é um banco com vocação social e de negócios que tem que focar no cliente e não em gestão de patrimônio, né? Eu não sou um gestor de patrimônio.